Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na nossa primeira leitura, ela vem nos convidar a nos afastar do pecado, a não viver as coisas ruins da vida e não contaminarmos os nossos irmãos com o pecado. Ela nos refere sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, e como sabemos muito bem, foi uma cidade totalmente destruída por Deus, porque Deus não conseguia ver mais esperanças de salvação nessa cidade. Ela estava cheia de todos os tipos de pecado e todo tipo de coisas ruins que poderiam haver. O domínio do pecado foi maior do que o bem. Não havia nenhum equilíbrio entre os dois. O pecado estava completamente dominado, sendo que apenas alguns tiveram a oportunidade de receber essa salvação. Agora, nós vivemos em sociedade e percebemos que estamos ainda em um equilíbrio entre o bem e o mal. Vivemos os dias de pecado e vivemos os dias de caridade e das coisas voltadas a Deus. Porém, Deus espera de cada um de nós uma luta constante para que possamos ser dominados pelo bem e não dominados pelo mal, como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Se dominados pelo mal, seremos destruídos. Se dominados pelo bem, seremos salvos. A prova disso é a própria cidade de Sodoma e Gomorra. Nós temos que reconhecer nessa história e nesse acontecimento e nesses fatos que nós seremos destruídos se nós mantermos nos caminhos do pecado. Ou seja, depois que Jesus voltar, nós não receberemos a nossa salvação em função dos pecados que dominam nosso coração. Por isso é essencial que nós possamos fazer que nosso coração seja dominado pelo bem. E mesmo vivendo em uma sociedade pecadora, que possamos ser diferentes e assim viver o amor que Deus nos convida a viver. Não podemos ficar indo com as outras pessoas, acompanhando o pecado que as outras pessoas fazem. Nós convivemos com situações no nosso dia a dia que às vezes até somos forçados a viver o pecado. Às vezes no meio da política vemos muito bem isso. Pessoas que são de Deus, voltadas e direcionadas a viver as coisas boas, às vezes até mesmo pessoas que não são cristãos, que têm um coração que deseja praticar o bem. Porém, quando entram no meio da política e começam a conviver com aquele tipo de pessoa que tem o hábito de ser corruptível, acabam sendo forçadas e ameaçadas a viver o pecado. Não querem aquilo, mas para não perderem as suas vidas, acabam sendo forçadas a exatamente serem pecadoras. É claro que quando nós conhecemos ambientes que nos induzem a viver ao pecado, nós devemos evitá-los. O caso que citei sobre política é um exemplo, mas isso acontece até mesmo dentro das nossas igrejas. Pessoas são corrompidas porque acreditam que os status que elas vivem ali dentro da igreja as dão o direito de serem santas. Isso é vaidade, e vaidade é pecado. Pessoas que acreditam que são santas, que são boas, que ajudam a todas as pessoas, são pessoas vaidosas, pessoas que se acham, e isso acaba fazendo delas pecadoras, mesmo parecendo uma situação simples e boba. Mas nós não podemos nos exaltar e nos achar maior que ninguém. Vamos ouvir a nossa primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Ouvi a palavra do Senhor. Magistrados de Sodoma, prestai ouvidos aos ensinamentos de nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Procurai o direito. Corrige o opressor. Julgai a causa do órfão. Defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Se consentirtes
em obedecer, comerieis as coisas boas da terra. Mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A todos que precedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Esse é o refrão do nosso salmo responsorial de hoje. Aqueles que precedem retamente são exatamente as pessoas que estão obedecendo os mandamentos de Deus. Aquele que decide e escolhe para a sua vida viver as coisas corretas, aquilo que Deus o convida a viver, não matando seu irmão, não roubando, não desejando a mulher do próximo, entre tantos outros mandamentos que Deus nos entregou para respeitarmos, esse receberá de Deus muitas recompensas. Às vezes nós esperamos recompensas como presentes dados a Deus através de milagres e coisas do tipo. Mas não é bem assim que funciona. Aquele que reconhece Deus para a sua vida irá praticar e fazer os mandamentos de Deus pelo amor que ele tem a Deus. É como uma mãe que cuida do seu filho. Ela não cuida do filho esperando uma recompensa, um dinheiro ou algum pagamento em troca. Ela cuida de seu filho pelo amor que ela tem a ele. E nós somos convidados da mesma forma, a cuidarmos e termos amor pelos mandamentos de Deus, da mesma forma que uma mãe tem esse amor pelo seu filho. Quando nós cuidamos dos mandamentos de Deus, da mesma forma que a mãe cuida do seu filho e futuramente poderá ter um filho que é trabalhador, honesto e justo com a sociedade, quando nós praticamos os mandamentos de Deus e o cuidamos com muito amor, nós receberemos de Deus as recompensas. As recompensas muitas vezes são as conquistas que nós temos no nosso dia a dia e principalmente a oportunidade da vida eterna no reino dos céus. Essa é a maior recompensa de todas, porque viver eternamente nos dá a oportunidade de praticar cada vez mais as coisas boas da vida. E viver sempre é uma alegria e uma satisfação. Esse é o nosso convite do Salmo Responsorial de hoje. Vamos ouvi-lo. Salmo Responsorial. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiastes minhas leis e meus conselhos e destes às costas as palavras dos meus lábios. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso que fizestes, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que acuso e repreendo e manifesto essas coisas aos teus olhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim, é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. O nosso evangelho de hoje vem nos convidar exatamente a viver a simplicidade e a humildade. Jesus nos refere sobre os mestres das leis e os fariseus na leitura de hoje. Os mestres das leis e os fariseus eram pessoas praticamente que tinham a frente na sociedade. Carregavam consigo a palavra de Deus e acabavam tendo uma autoridade e um poder sobre a sociedade para poder dominá-los, se utilizando da palavra de Deus. É claro que Deus nos entregou todos os seus mandamentos para serem obedecidos. Porém, aqueles que conheciam a palavra, sabiam na época ler
e entender aquilo que era convidado a viver, acabavam se utilizando disso de forma incorreta. Não se utilizavam do Espírito Santo para poder levar a palavra de Deus, mas utilizavam de meios pessoais para persuadir a sociedade e assim retirar benefícios em cima das pessoas. Isso, se voltarmos para hoje e colocarmos os nossos tempos, isso é mais comum do que nós podemos pensar. Não acontece somente dentro das nossas igrejas, mas no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Às vezes, quando nós vamos comprar alguma coisa, as pessoas acabam nos enganando, nos persuadindo e nos oferecendo, às vezes, até mesmo coisas que não valem aquilo que elas divulgam ser. Um exemplo bem comum, às vezes você quer comprar um carro, um veículo e procura uma empresa para isso e acaba sendo enganado pelo vendedor, que lhe diz que aquele carro é o carro perfeito, o carro maravilhoso, sendo que aquele carro não é um carro tão bom assim. E o vendedor sabe muito bem disso e acaba te enganando e te entregando coisas que nem ele mesmo acredita. Isso é uma situação do nosso mundo, do cotidiano nosso. Agora, a situação citada por Jesus é que a palavra de Deus era levada por pessoas que enganavam as pessoas, que tentavam extorquir as pessoas, às vezes retirando delas dinheiro, retirando delas a oportunidade de poder dar a elas poder. E Jesus sempre nos disse que devemos ser menores para alcançar o reino dos céus. Aquele que quiser ser maior será humilhado, e aquele que for o menor será exaltado. Por isso, entendendo e ouvindo a palavra de Deus, ouvindo aquilo que Jesus nos ensinou através da boca de Jesus Cristo, Deus nos mostra que devemos ser pessoas humildes e simples. Podemos ter cargos de importância na sociedade, mas não deixar de fugir dos mandamentos de Deus. A humildade é essencial para isso. Se você é líder de alguma equipe, se é chefe de uma casa, se é um pai, uma mãe, você tem que compreender que mesmo seus filhos, na pequenez e na inocência deles, eles têm muito a ensinar a vocês. Compreender que mesmo que o seu funcionário seja uma pessoa que não é estudada, não tem o conhecimento suficiente às vezes do mundo, que ele merece todo o respeito de ser ouvido, pois muitas vezes ele tem a ensinar alguma coisa a você. O maior ensinamento que nós temos na vida, às vezes vem exatamente dessas pessoas, pessoas trabalhadoras, humildes, que vivem o nosso dia a dia trazendo ensinamentos de amor, de caridade, e com isso podemos aprender a como tratar a nossa família, a como tratar o nosso irmão, a como ser uma pessoa trabalhadora, esforçada e humilde. Por isso, o nosso Evangelho de hoje vem nos convidar exatamente a isso, a viver a humildade e a simplicidade, que possamos ser humildes e mansos de coração. Vamos ouvir o nosso Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre,
pois um só é vosso Mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chamais a ninguém de Pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.